Então, quando eu cheguei aqui, eu dava a minha aulinha lá do jeitinho que eu aprendi na faculdade. Então, ia falar, por exemplo, Lactobacillus pleuropneumoniae é uma bactéria assim, 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 tem uma patogenia assim, dá um sinal clínico assim, aquela aula bem quadradinha, né? Tava tudo ali, todo o raciocínio estava ali. Passava 6 meses, o aluno não lembrava nem o nome da bactéria, né? Quiçá as coisas ali importantes do meio ali, de como ele vai prevenir ou de como ele vai tratar. E aí eu comecei a me questionar, eu falei, mas o que eu estou ensinando para eles? Eu falei assim, eu estou ensinando o que está escrito lá em alguma resolução, em alguma diretriz, que a gente tem que passar esse conteúdo mínimo. Ok. Mas ele está aprendendo? Ensinar é o meu papel. Aprender é o papel do aluno. Eu estou ensinando, mas eu acho que eles não estão aprendendo. E aí eu comecei a dar uma olhada para esse processo de ensino-aprendizagem, que é uma coisa que às vezes falta na formação dos pesquisadores brasileiros, porque a gente faz mestrado e doutorado, né, para fazer pesquisa. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Suinocast. Meu nome é Guilherme Brandt, sou host do programa. Esse que é um programa leve, um programa democrático, aberto, feito para quem está na produção, para quem está pensando em entrar na produção, o pessoal da academia, professores, estudantes, os consumidores da nossa proteína, e eu sempre falo também dos nossos não consumidores. Hoje, uma convidada muito especial, comigo, fechando o 3º episódio, Vera Letícia, professora Vera Letícia, na área de patologia e de suínos, sanidade, epidemiologia, que é a base do trabalho. A professora, ela é professora da Universidade de São Paulo, com mestrado e doutorado em microbiologia e epidemiologia. Vera Letícia, seja muito bem-vinda. Tem uma curiosidade aqui, Vera. Hoje, dia 21 de janeiro de 25, é um dia, 2 anos e um dia depois do nosso episódio, no dia 20 de janeiro de 2023. Que, se eu não me engano, foi o 4º episódio, o meu 4º episódio, 3º episódio. E a Vera hoje se apresenta aqui. Eu já fiz uma apresentação, eu sempre falo uma apresentação fria. A Vera vai falar do currículo dela e da experiência dela. E eu já abro aqui o porquê desse programa, que é um programa especial. A Letícia é a nossa nova host do programa. Seja muito bem-vinda, nossa colega Letícia, que vai nos reforçar aqui com a sua experiência, e também cada um tem uma forma diferente de perguntar, de encarar e de acordo com seus projetos, né? Então, Letícia, seja muito bem-vinda 2 vezes, né, ao nosso programa hoje e agora, a partir de agora, como host. Nós estamos muito felizes aqui, comemorando 300 episódios e agora com reforço na equipe. Já fiz sua apresentação formal aqui, Vera. Quem que é a Letícia? Por ela mesmo, né, da onde veio e como que agora está como host do Suinocast. Muito obrigada pela apresentação. Então, primeiro já vamos esclarecer essa confusão do nome aí, que o pessoal que não me conhece pessoalmente fala, mas é para chamar de Vera, é para chamar de Letícia, é para chamar do quê, né? Então, assim, na minha casa, o pessoal muito, assim, criativo, né? Minha mãe chama Vera Lúcia e sempre foi a Vera. E aí eu nasci, meu pai foi lá e falou, fazer uma homenagem, né? E tacou um Vera na frente do Letícia. E aí minha mãe nunca me chamou de Vera, porque a Vera era ela, né? Eu sou a Letícia. E depois a minha irmã falou, coitada, né? Será que ela não vai ficar chateada se não tiver Vera também? E aí tacaram Vera na frente e virou a Vera Regina. Então, quando a gente morava tudo junto lá atrás, né, na infância, adolescência, era um fiasco, né? Porque ligavam em casa, telefone fixo, né? Que não tinha identificação de ligação, aquelas coisas, né? Lá de trás. E, quero falar com a Vera, mas qual Vera? As pessoas ficavam bravas, né? Então a gente definiu. Minha mãe é a Vera, eu sou a Letícia e minha irmã é a Regina. Então, se alguém me chamar de Vera, eu falo, deve ser alguma cobrança, né? Alguém que não me conhece direito, porque se é parceiro, chama de Letícia. Então, a partir de agora, todo mundo aí do Suinocast pode me chamar de Letícia, que daí eu já sei que é amigo meu. Não vou ficar com medo achando que é alguma cobrança. E já tive problema com isso, inclusive no meu antigo emprego, né? O diretor de lá
eu estava recém-ingressa, né? Ele estava chamando a doutora Vera no corredor e eu passei reto pelo diretor, né? Eu falei, não sei quem é a doutora Vera. Fui embora. E o homem ficou bravo. E era eu, a doutora Vera, né? Eu achei que era só a Letícia. Então, depois eu tive que me explicar com ele. Doutor Batista, se estiver me vendo, um abraço. Saudades lá do Instituto Biológico. Mas... Então, assim, resolvido a questão do nome, né? Quem sou eu? Eu sou a Letícia, trabalho hoje aqui na Universidade de São Paulo, dou aula, amo dar aula, estou como coordenadora do curso agora aqui na veterinária, acabo dando aula de várias coisas, tudo relacionado ao grande grupo do conhecimento da biosseguridade, né? Então, eu pego os alunos lá no segundo ano, converso com eles de epidemiologia, depois eu falo um pouco de doenças infecciosas com eles, assim, com enfoque em diferentes espécies. Não é muito a minha especialidade, porque eu trabalho mais com suíno mesmo. Aí depois, isso aí no terceiro ano, aí quando a gente está indo para o quarto ano, eles vão ter doença de suínos comigo, que eu transformei a disciplina, que era chamada de doença de suínos, daquele jeito bem quadradinho, né? Aula 1, bactéria tal, vírus tal, né? Falando tudo aquele jeito que a gente costuma aprender. E eu mudei agora uma disciplina de biosseguridade, que eles continuam aprendendo as doenças e quadro clínico e tratamento e tal, mas já com enfoque de biosseguridade mesmo. E depois eu fecho com a parte de defesa sanitária. Aí eu divido essa disciplina também com outras professoras. Eu acabo pegando mais uma parte que eu tenho mais experiência, por causa da minha atuação profissional na Secretaria da Agricultura, né, antes daqui da USP, e também a parte de suínos. Então, eu acho que com essa trajetória aqui dentro da faculdade eu consigo passar uma visão legal para os alunos, não só de tratamento, mas também de prevenção. Então, isso é o que eu estou fazendo hoje aqui no aspecto de ensino na universidade. Legal. Polinutri. Há 35 anos desenvolvendo soluções e produtos voltados para a nutrição e saúde animal. Pautados pela inovação e pela busca incessante de resultados zootécnicos que impulsionam a rentabilidade de nossos clientes. Polinutri. Juntos, vamos mais longe. A tua fala do grande grupo da biosseguridade me remete a... Me vieram 3 imagens agora na cabeça aqui. Uma é quando eu era responsável por uma equipe de suinocultura corporativa, nós tínhamos o grupo da sanidade e o grupo da sanidade muitas vezes trabalhava com patologia, né? E a gente sempre insistia, o nosso grupo é sanidade, né? Não é doença. Vamos botar esse foco na sanidade. A outra lembrança é do professor Alberton, o Geraldo, que ele fala também, ele é muito categórico, né? Vamos tirar vamos tratar de patologia, né, das patologias, mas na categoria sanidade. E a outra imagem, aqui já vai um feedback muito legal, positivo. Esses dias eu vi uma postagem tua no LinkedIn de um desenho, se não me engano, está num quadro mostrando uma granja e não está escrito granjas de suíno, está escrito os vários setores e quantos animais ou quantas semanas. Achei sensacional aquilo ali, porque para quem conhece já me chamou bastante atenção. Para quem não conhece, é uma maneira muito legal de explicar. E eu olhando aquele quadro ali, para mim já, para quem quer transformar aquilo ali em sítio, em sítio completo, em impacto, idade dos animais, categorias, né? Achei muito bom. E aí a gente vê essa que a gente sempre fala, né, da teoria prática. Como explicar o que é uma produção de suínos. Eu achei aquele quadro ali, a gente pode falar aquilo ali de biosseguridade, de fluxo, seja lá de economia, seja lá do que for, eu acho que está muito bem ali. Já te parabenizo por isso, que eu acho que ajuda a cadeia e quem não é da cadeia a entender. E aí a gente poderia falar um pouco disso, né, Letícia? Tu já deu aqui uma brecha muito boa para mim, né? De como transformar essas categorias que tu falou aí, no primeiro ano ou terceiro período, né? Pô, mas eu entrei aqui para fazer veterinária, eu quero ver outra coisa, né? Como ensinar para as pessoas não verem as patologias.
Como lidar com isso, Letícia? Nossa, é um desafio mesmo, é o que eu tento fazer com os nossos alunos aqui, mostrar para eles que a medicina veterinária é muito mais do que diagnosticar uma enfermidade e aplicar um tratamento. Porque a gente tem esse senso comum, né? Se você perguntar para qualquer um na rua o que um veterinário faz, vão te falar, é a pessoa que trata os animais doentes. E sim, essa é uma parcela da atuação do médico veterinário. O médico veterinário ele tem que fazer muito mais. Então, se a gente fosse pegar as diferentes espécies, né, a gente vai ter diferentes enfoques, né? Se você for pensar animal de produção, animal de estimação, animal de vida livre, animal de unidade de conservação ambiental, cada um vai ter um enfoque. Mas tudo tem o mesmo raciocínio, vamos colocar assim. Então, vamos falar de suíno, que a gente está aqui falando de suíno, né? E assim, para eu falar de biosseguridade com esses meus alunos, eles têm que chegar para mim já sabendo como que funciona uma suinocultura. Então, eles têm que já ter tido aula de produção, de reprodução, de nutrição, que assim, teoricamente, né, que eu falo que é a granja dos anjos, né, onde nada dá errado, né? Então, assim, todo mundo se reproduz, todo mundo nasce, todo mundo vive, todo mundo atinge o peso ao abate, tudo funciona. Parabéns. Agora, vamos ver o que está dando de problema. E claro que a gente sabe que tem problema nos fluxos de produção, tem problema na nutrição, tem problema na reprodução, sempre, né, vai acontecer algumas falhas, mas vamos fingir que não tem falha nenhuma, né? E aí agora a gente chega no ponto da sanidade. Então, para o aluno conseguir olhar esse grupo de animais, e agora a gente não está falando mais de indivíduo, né? É de população, ele tem que ter o entendimento da epidemiologia. Então, eles já tiveram epidemiologia lá atrás, enquanto eles estavam tendo produção, alimentação, nutrição, reprodução, eles também estavam tendo epidemiologia. Aí depois eu vou falar das doenças com eles, porque o animal que vai ficar doente, primeiro, né, ele tem que estar lá, obviamente, vivo, né, se reproduzindo, se alimentando, fazendo tudo que ele tem que fazer. Tem a questão de bem-estar também, super, super importante. Aí a gente tem que estar tudo aquilo lá acontecendo para começarem a acontecer falhas, que são os fatores de risco, né, que vão levar esse animal a ser exposto aos agentes. Agora estou pensando só nos transmissíveis, né, infecciosos, parasitários, né, o que a gente tem aí de doença transmissível. E aí, se tiver alguma coisa errada ali no fluxo de produção, na reprodução, na nutrição, no bem-estar, vai juntar essas coisas erradas, que são os fatores de risco da epidemiologia, junto com a presença do agente. Esse animal ainda tem o sistema imunológico dele. Então, o aluno precisa ter tido imunologia para entender também que esse animal ainda tem uma chance de batalhar contra aquele agente e vencer aquilo, sem interferência nossa. Ele vai ser exposto, mas ele consegue evitar a infecção. Ou não, ele vai ter a infecção, mas ele consegue, dentro dele, resolver. Ou ele fecha a porta de entrada, ou ele resolve dentro dele. Ele não tem doença ainda, ele não está nem manifestando sinal clínico. Então, nem chegou a patologia e a clínica ainda nesse momento. A gente está só ali na exposição. Agora, tem muito fator de risco, a carga de micro-organismo está muito grande naquele ambiente, o desafio está muito grande para ele, o sistema imunológico dele não está respondendo direito. Ele vai começar a ter lesões. Aí começam os sinais clínicos, a gente começa a enxergar prejuízo. Começa a ver bicho emagrecendo, tossindo, com diarreia, aí você imagina a patologia que você quiser. Aí que você está vendo sinal clínico, aí vão pensar no tratamento, né, para interromper aquela patogenia daquele agente, e aí você quer a resolução, né? E a resolução pode ser a cura completa e o animal fica 100% ótimo, pode ser a cura com sequelas, daquele animal que fica magro, aquele animal que não atinge o peso abate, aquele animal que vai se recuperar, mas não vai terminar o seu desenvolvimento direito, ou eventualmente você não tem a cura, e você tem o óbito, né? E aí você vai ter uma carcaça para carregar lá no fim do dia. Então, essas são as possibilidades. Quando o médico veterinário olha só desse ponto de vista de enxergar sinal clínico para tratar, a gente já está no fim do processo. Aconteceu todo o resto antes que a gente podia ter feito intervenção. Por isso que eu falo que a biosseguridade é um grande conjunto. Porque quando a gente consegue ter essa visão do todo, sim, você vai continuar fazendo o tratamento de bicho doente, só que você vai olhar também antes para fortificar esse animal, para ele ter uma chance de luta lá com o seu sistema imunológico, e você vai ver também o que você tinha de fator de risco que facilitou aquela exposição.
Então, você vai olhar e falar, é uma falha de bem-estar? É uma falha de nutrição, de alimentação? A gente está com erro de cronograma aqui de reprodução? O que está acontecendo para esse animal estar sendo exposto ao agente e depois não conseguir lutar e depois vir o prejuízo? Então, se a gente só olhar o finzinho, a gente perde muita oportunidade de ação. Por isso que eu gosto da biosseguridade. A prevenção é aquela história, né? Prevenir é melhor que remediar. Dar remédio é quando você já perdeu todas as suas chances de evitar, né? Prevenir é mais legal, eu acho. E o aparecimento do sintoma ele é muito tardio, né? Até aparecer o sintoma, muita coisa já aconteceu. E pegando dois pontos da tua observação, gostei da Granja do Sonho, da Granja dos Anjos ou Granja dos Sonhos. O Brasil aí produzindo mais de 5 milhões de toneladas. Temos ótimos números zootécnicos, mas ainda tem se fosse dos Anjos ou dos Sonhos, ainda tem um potencial muito grande para a gente explorar, né? Claro, respeitando os potenciais aí da própria produção, né? Mas ainda temos muito, a hora que a gente entender todo esse complexo da epidemiologia. E outra frase que eu achei interessante, e eu sempre bato, e talvez esse seja um dos nossas missões aqui como Suinocast ou como qualquer outro podcast que a gente tem um atingimento maior das pessoas. O que faz o veterinário, né? Às vezes, quando eu estou, sei lá, preenchendo um cadastro, né? Qual a profissão? Eu sou veterinário. Que legal. Eu tenho um gatinho, tenho um cachorro. Aí, quando eu falo, eu sou veterinário da produção, eu trabalho com produção, parece que cai aquele... que pena, né? Eu estou com pena de ti, né? Parece que cai aquela glamour da produção. O glamour, né? Eu falo que, assim, eu preciso dos veterinários de cães e gatos, porque eu tenho minha cachorra, eu tenho minhas gatas, e, assim, eu faço arroz e feijão com elas, assim, uma vacininha, um vermífugo. Complicou, eu levo no veterinário, eu levo no clínico especialista daquilo. Assim como eles, se cairiam um suíno na mão deles, eles vão me procurar. Então, acho que é cada um no seu quadrado, né? Eu falo, quando você tá com o osso quebrado, você vai no cardiologista? Não, né? Você procura o especialista ortopedista, você não vai no o cardiologista pode até fazer uma tala, te ajudar a chegar até o pronto-socorro, mas não é ele que vai resolver teu osso quebrado. Então a gente tem que achar o profissional certo. E só toda essa explicação que tu deu aí para ver a riqueza de oportunidades que tem dentro da nossa veterinária. Não, e ainda que eu parei no ponto, né, ali dentro da produção, porque tem o depois também, né? Esse animal vai ser abatido, tem a parte de tecnologia de produtos de origem animal, a parte de inspeção, que eu nem me aventuro, porque daí, assim, eu sei o mínimo para ser uma médica veterinária desses assuntos, né? Eu sei o mínimo que interfere no que eu faço de sanidade, de biosseguridade, mas é uma área também riquíssima. Deixa eu te perguntar agora colega Letícia, né? Por que essa oportunidade ou por que esse desejo de estar junto aqui como host, né? Para nós é muito, muito legal, porque eu sempre falo com os demais, né? E ontem a gente fez um programa 300 discutindo com o Vinícius, que às vezes chegam assuntos meio quadrados para a gente discutir, né? E eu falei, pô, Vinícius, legal que a gente às vezes se engasga na pergunta, imagina quem se engasga na resposta, né? E eu falei assim, ó, para quem está escutando, a gente não é dessa área do jornalismo, né, da comunicação, mas que legal que a gente pode ter, eventualmente, alguma crítica e dizer assim, pô, eu não faria essa pergunta, né? Aí eu joguei para o Vinícius, fica um desafio aqui, que pergunta que tu faria no nosso lugar, né? Então, tu que está chegando, Letícia, é legal para a gente exercitar isso, né? E a minha pergunta é, por que se juntar ao grupo? Olha, primeiro foi um convite, né? Eu não estava esperando, foi na minha última gravação que eu estava ali com o Alberton,
E a hora que a gente encerrou, ele me falou, né? Ele falou, eu tô assumindo aqui umas outras atividades e tal, e nós estamos procurando um novo host para focar em sanidade. Você quer? E eu fiquei assim, como assim? Eu não sei. Eu falei, eu sei responder pergunta, eu não sei se eu sei fazer pergunta, né? Não sou jornalista. E ele falou, não, pensa. Eu falei, tá bom, vai, vamos conversar. E aí entre, né, a data do convite e depois o aceite, né, eu pensei uns dias e eu falei, caramba, né, eu gosto de conversar, tá? Eu brinco que assim, se alguém me perguntasse, né, qual que é a melhor coisa que você sabe fazer, é falar. Eu amo falar. Minhas amigas falam que eu falo demais, o meu pai falava demais, o meu filho fala demais, assim, é alguma coisa genética que a gente tem. Então, é um negócio que eu gosto. Eu falei, bom, vão me convidar para falar? Eu falei, mas eu já faço isso normalmente, né? Eu acho que eu consigo. E eu sou muito curiosa. Então, quem é curioso faz muita pergunta, tem muito questionamento. E aí eu falei, caramba, eles vão deixar eu fazer as perguntas. Quer dizer, eu não vou ser aquela chata que está fazendo perguntas sem ter sido convidada a perguntar, né? Eles me deixaram fazer as perguntas. Eu falei, isso é muito legal. E tem a questão de aprender, porque a gente não sabe tudo. E sempre que eu converso com alguém, eu aprendo alguma coisa. Aí vocês vão me colocar para conversar com os maiores especialistas do Brasil. As pessoas estão desenvolvendo coisas aí de ponta, coisas que às vezes eu não estou sabendo, vou ficar sabendo ali para aquela gravação. Então, assim, eu vou ter um aprendizado que talvez eu ia ver uma notícia, eu não ia ter tempo de ler, eu vou estar dentro do negócio, né? Eu vou estar aprendendo ali em tempo real com o pessoal que está, assim, estourando. Então, eu vi isso uma oportunidade maravilhosa de aprendizado para mim, eu poder falar, né, sem ninguém reclamar que eu estou falando, né, porque vai ser a ideia do programa, conversar, e depois ainda trazer coisa para os meus alunos aqui, falar, gente, olha, eu conversei com uma pessoa super legal lá do Rio Grande do Sul, conheci uma pessoa super legal de Goiás, fala, nossa, mas você está indo nesses lugares? Fala, não, estava lá na minha sala, e estou conhecendo gente do Brasil inteiro. Então eu achei que era uma oportunidade maravilhosa, em todos os aspectos. Que legal. É isso. Ontem a gente discutia isso, interessante que esse programa ele surgiu antes da pandemia, né? E nos permitiu, hoje parece uma coisa muito simples, né? E isso que tu comenta aí do aprender perguntando é muito interessante, né? De a gente ter essa oportunidade de, quando eu estava relembrando com o Vinícius, falar do impacto da guerra da Ucrânia aqui na produção, falar de gestão com gestores aí que estiveram à frente de grandes grupos, falar de nutrição de precisão, falar do último impacto da reprodução, da sanidade, da biosseguridade, da epidemiologia. Esses dias eu falei com o preparo da carne, né? O Ruas, que vai lá abrir mercado, eu entrevistei ele na outra semana, ele se tornou secretário do ministro. É legal falar isso, conversar com essas pessoas que são acessíveis, né? Que são acessíveis e se dispõem também a dar o seu tempo e o seu conhecimento. Então, isso é muito legal. E agora tu falou um negócio, eu vou te perguntar como professor, né? A gente recebe alguns feedbacks e eu sempre falo, normalmente o feedback que a pessoa vem falar, ele é um feedback positivo, né? Tá num congresso lá, escutei tal programa lá, teu paletinho, foi legal. E normalmente só vem o que é positivo. O que tu usou, ou o que os teus alunos, porque a gente sabe que dentro do universo de uma turma de alunos, tem uma minoria que vai para a suinocultura, e dessa minoria, às vezes, pode ter o cara que está muito interessado ou não, nem tanto, né? Mas tu tem algum comentário assim de um episódio? Como que tu usa, como que está sendo utilizado isso e o que tu tem aproveitado disso ou teus alunos a respeito dos episódios? Olha, os alunos eles acompanham alguns episódios, né? Eu passo em aula, falo, olha, gente, a gente usa aqui um sistema que chama Moodle, né, para colocar material de aula, para colocar várias informações. Então eu coloco ali o PowerPoint, né, da aula, coloco mais um PDF com algum artigo e coloco o link de vídeos, né? Eu coloco vídeos do Suinocast, falo, olha, esse vídeo aqui tem a ver com o tema da aula. E eles assistem. Alguns comentam em aula, falam, professora, eu assisti aquele vídeo lá
pode ser algum vídeo meu, ou pode ser vídeo de outras pessoas, né? Porque está sendo falado sobre isso, eu não entendi essa parte, o que quis dizer. Então, assim, saem algumas discussões em aula, assim, com vídeo, que, assim, eles não são obrigados a assistir, mas tem uma galerinha que assiste sim, viu? E não é pessoal que, assim, que tá querendo ir para a suinocultura. Porque como eu coloco ali na disciplina de biosseguridade, que eu brinco com eles, né? Eu falei assim, eu sei que aqui, sei lá, talvez 5 a 10% da turma vai trabalhar com suínos. Mas para quem não vai trabalhar com suínos, pega tudo que eu estou falando, substitui suíno por equino, por arara, por golfinho, por cachorro, bicho que você quiser. Porque a gente está falando de epidemiologia, está falando de imunologia, está falando de microbiologia, o raciocínio é o mesmo. Então, eles prestam atenção, eles gostam da disciplina, mesmo não querendo ir para a área de suínos. E aí, quando eu falo, esse vídeo é legal, porque tem alguns conceitos interessantes, alguns alunos vão assistir, sim, e depois vêm comentar comigo. Então, acho que tem um alcance legal no meio acadêmico. Que legal. E eu comentava também que, às vezes, a gente recebe feedback de profissionais já com uma rodagem bastante grande, né? Comentando, às vezes, detalhes do episódio, né? Então, isso é interessante, porque a gente vê que as pessoas estão discutindo. Que hoje, o podcast em si, ele é uma disputa, né? De tempo. Se colocar aí em qualquer plataforma aí, qualquer assunto que tu quiser ver, tem podcast, né? Então, ele está numa disputa de tempo e de interesse das pessoas. Mas eu acho muito legal a plataforma, né, a pessoa ter esse acesso a diferentes plataformas, porque assim, a pessoa está dirigindo, ela está cozinhando, ela está fazendo um serviço ali um pouco repetitivo, vem como rádio, né? Assim, você pode colocar o rádio para ouvir uma notícia, para ouvir uma música, mas você pode colocar um podcast também e se atualizar em algum assunto. Então, assim, eu sou uma grande consumidora de podcast quando eu estou fazendo algum serviço em casa ou quando eu estou dirigindo. Que é aquele momento, assim, que você está meio que numa coisa automática, né? Você não tem que pensar muito, dirigir tem que prestar atenção, né, gente, por favor. Mas dá para você ouvir ali um podcast. Então, eu acho que é um material muito legal, assim, para o pessoal ter um acesso mais dinâmico ao conhecimento. Não precisa ir a um congresso, assistir uma palestra. Tem que ir também, claro. Mas dá para pegar no dia a dia ali, naqueles minutinhos e aproveitar. E a gente tem que competir com outros temas, né? Aí o nosso tema tem que ser legal. E a responsabilidade é grande. Aconteceu um negócio interessante comigo esses dias. Eu estava num congresso. Eu acho que eu estava fazendo a inscrição. E a pessoa eu estava conversando normalmente. E aí uma pessoa passou assim, pelas costas. Daí parou e falou assim, pô, te reconheci pela voz, não te conhecia. Então eu sempre falo que sotaque e isso que tu comentou, assim, falar com alguém do Rio Grande do Sul, de Goiás, do Ceará, são coisas interessantes porque a gente tem uma diversidade muito grande, né? Há pouco eu fiz um episódio sobre o porco-moura, né? O resgate do porco-moura, que é um nicho. Por outro lado, está entrevistando alguém de uma produção gigantesca, né? Então, essa diversidade é legal e também a nossa responsabilidade agora, né, Letícia? E eu fico muito feliz em ter alguém da sanidade para dividir aqui os temas, né? Que cada um vai na sua especialidade ou na sua área de conhecimento mais do maior conhecimento. Muito bem. Uma outra pergunta relacionada à tua linha de pesquisa, e uma pergunta agora mais, eu já te fiz essa pergunta há 2 anos atrás, que é como fazer, como abordar, como explicar toda essa complexidade da cadeia, que tu falou que pode ser para qualquer espécie, né? Para essa nova geração, que eu não gosto mais de falar de choque de geração, eu acho que é uma oportunidade de geração, né? Que a gente tem gerações diferentes. Isso eu ouvia quando eu estava começando a minha vida profissional. Pô, agora está chegando essa gurizada, vocês são muito novos. E legal, né? Como fazer isso dentro de uma sala de aula, como que a transformação da didática do professor
está associada para segurar esse pessoal e motivar para uma área afim. Olha, acho que esse é um desafio assim que assim, surgiu nos últimos anos mesmo, porque a gente pega, por exemplo, eu estou formada há 25 anos, né? Agora 2025, faço 25 anos de formada. Então, quando eu tive a aula, a gente não tinha muito questionamento, né? Assim, o professor chegava, ele colocava aquela aula bem quadradinha na lousa ou naquela transparência, né? Ele falava de uma forma mecanizada, a gente tinha que absorver tudo aquilo e fazer a prova, e se fosse reprovado, reprovou, não tinha muita discussão, né? E as coisas mudaram, e em vários aspectos mudaram para melhor, e aquele jeito antigo de dar aula, que eu falo que é o método jesuítico, né? Nada contra, mas assim, é aquela coisa bem quadradinha, né? Vamos deixar todo mundo igualzinho, que talvez não seja isso o melhor, né? A gente precisa de uma diversidade de pensamentos para achar diferentes soluções, porque senão a gente acha sempre a solução igual e talvez ela não tenha um resultado interessante. Então a gente precisa abrir a cabeça. Então, quando eu cheguei aqui, eu dava a minha aulinha lá do jeitinho que eu aprendi na faculdade. Então, ia falar, por exemplo, Actinobacillus pleuropneumoniae é uma bactéria assim, 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 tem uma patogenia assim, dá um sinal clínico assim, aquela aula bem quadradinha, né? Tava tudo ali, todo o raciocínio estava ali. Passava 6 meses, o aluno não lembrava nem o nome da bactéria, né? Quiçá as coisas ali importantes do meio ali, de como ele vai prevenir ou de como ele vai tratar. E aí eu comecei a me questionar, eu falei, mas o que eu estou ensinando para eles? Eu falei assim, eu estou ensinando o que está escrito lá em alguma resolução, em alguma diretriz, que a gente tem que passar esse conteúdo mínimo. Ok. Mas ele está aprendendo? Ensinar é o meu papel. Aprender é o papel do aluno. Eu estou ensinando, mas eu acho que eles não estão aprendendo. E aí eu comecei a dar uma olhada para esse processo ensino-aprendizagem, que é uma coisa que às vezes falta na formação dos pesquisadores brasileiros, porque a gente faz mestrado e doutorado, né, para fazer pesquisa e dar aula. E a CAPES tenta, né, fomentar isso, fazendo as disciplinas de preparação, fazendo não, né, estimulando que professores deem disciplinas de preparação pedagógica, tem o programa PAI dentro das universidades, mas ainda assim acho que não fica exatamente bom. E aí eu fui atrás por conta, já como professora, né, de me formar como professora, porque eu sou veterinária, não fiz pedagogia ou alguma licenciatura. Eu sou bacharel em medicina veterinária, né, ninguém me ensinou a dar aula. Mas tinha coisa boa que eu falei, né, eu gosto de falar. Então eu já tinha essa facilidade, né? Falei, bom, já gosto de falar, agora eu vou falar de um jeito que aprendam depois que eu ensinar. E aí eu vi que as metodologias ativas de ensino, que você só falar e o aluno absorver, é uma metodologia passiva. Mas que as metodologias ativas fazem o aluno pensar. E aí eu fiz um paralelo comigo. Falei, caramba, é verdade. Toda vez que eu tive que quebrar a cabeça com alguma coisa, aquilo entrou muito mais fácil do que eu ficar sentada, né, lendo e fazendo resumo e tudo mais. E eu falei, ok, mas como é que eu cato 60 alunos e jogo eles na vida real da biosseguridade? Eu não consigo, eu não tenho uma granja modelo que comporte esse pessoal. Eu falei, então eu vou simular. Eu falei, eles vão ter que gastar um pouquinho de ATP ali, né, para imaginar algumas situações, mas se eles conseguirem visualizar o que eu estou falando, eles vão fingir que visitaram e vão raciocinar em cima. Então é isso que eu faço. A gente tem um semestre com 15 aulas, 15 semanas, né? Então nessas 15 aulas eu tirei prova, não tem mais prova. Eu começo as 3 primeiras aulas dando uma revisão, porque eles precisam saber tudo lá que eu falei lá de trás, né, de suínos. Aí eu chamo um colega aqui para vir falar uma aula assim, que eu falo que é lavagem cerebral de fluxo de produção, porque eles vão precisar calcular aqueles fluxos para fazer biosseguridade, então eles precisam saber aquilo, eles ficam doidos com aquela planilha. E aí eu dou uma pincelada em bem-estar que eles já tiveram, e aí eu explico sobre projeto de biosseguridade. A partir dessa terceira aula, daí já na quarta aula, metade da aula eu falo sobre, por exemplo, sistema digestório. E a outra metade, eles já vão começar a trabalhar o projeto. Aí na outra aula, sistema respiratório, metade só da aula, a outra metade é para eles trabalharem o projeto. E que projeto? Eu divido eles em 10 grupos, então é como se fossem 10 granjas, com número de matrizes diferentes, fatores de biosseguridade diferentes, fatores de risco diferentes, são vários cenários. E aí eles já estão... Vida real. Tipo vida real. Tipo, eles fizeram uma visita e fizeram isso aqui, então assim, eu mostro vídeos, eu mostro fotos para eles
entenderem mais ou menos o que eu estou falando. E aí, eles têm lá uma queixa. E a queixa que chega para eles é assim, por exemplo, diarreia em leitões com 1 dia de idade, numa granja de 1000 matrizes. Faço tudo ciclo completo, todas elas são de ciclo completo no estado de São Paulo, e então, né, todas são livres das doenças de notificação obrigatória, para tirar ali uma parte que eu falei, isso aqui a gente vai discutir na defesa sanitária, né, quando a gente for falar de Programa Nacional de Sanidade Suídia, isso aqui a gente não vai olhar agora. É uma queixa de um produtor que está totalmente legalizado. E jogo isso, eles falam, mas que mais? Eu falei, não é isso, a queixa é essa, se vira. E agora, como é que eu faço? Falei, vocês têm mais 12 semanas para me entregar o trabalho. Mas, assim, claro, lá no Moodle, né, lá na plataforma, eu coloco, né, todos os requisitos que eu quero que esteja naquele projeto de biosseguridade e tal. Eu falo, primeiro, vocês têm que calcular o fluxo dessa granja. 1000 matrizes produz quanto? Aí que eu falo que faz a granja dos anjos, né, onde ninguém morre. Então, qual que é a expectativa de leitões desmamados? Eu dou algumas queixas para eles, né? Eu coloco também número de desmamados porca ano. O que mais que eu coloco para eles? Eu dou alguns índices zootécnicos ali para eles terem alguns parâmetros. Aí eu falo, coloca uma expectativa aí de nascidos porca ano, de desmamados porca ano, peso, idade e peso de abate, não sei o que, e faz aí onde tudo funciona, 100% de eficácia. Agora vamos ver os índices que vieram aí junto com a queixa. Então, qual que é o número de desmamados porca ano, qual que é o peso ao abate, qual que é a idade ao abate? Está batendo com a granja dos anjos? Óbvio que não, né? Então, você tem um intervalo entre a queixa do produtor e o perfeito, que a gente nunca vai atingir. Mas a gente vai trabalhar nesse intervalo aqui. Então, você está lá, sei lá, com 18 desmamado porca ano, porque está tendo diarreia, ela está morrendo um monte. O que você vai fazer para mudar isso aqui? Então, daí eles vão raciocinando, né? Eles vão pensando e falam, a gente precisa, obviamente, diagnosticar o que está acontecendo. Aí eu falo, me traz todas as suspeitas. Aí eles me falam tudo que eles estão suspeitando. Eu falo, qual que é o exame que você pede para cada uma dessas doenças? Como que você vai diagnosticar? E aí eu falo, agora a gente vai ter que inventar uma, vocês vão ter que escolher uma para dar positivo. Aí tem uns que escolhem nessa queixa aí Clostridium, tem uns que escolhem E. coli, enfim, né? Fica ali as possibilidades. Aí tem também uma outra granja que vai ter diarreia com 14 dias de idade, né? Lá ainda na maternidade. Então daí o pessoal escolhe cistiosóspora, pode escolher também Clostridium, E. coli, enfim, né? Várias possibilidades, rotavírus. E aí o que eles escolheram, que vai dar positivo no exame, eles têm que me falar qual que é o tratamento, se tem tratamento, né? E qual que é a prevenção para os lotes que estão vindo. Porque aquele lá já perdeu o que tinha para perder, né? Já morreu, já emagreceu. Mas tá vindo mais um lote, eles vão entrar naquele galpão. O que você vai fazer para eles não terem o mesmo quadro? E aí, daí eles têm que replanejar, às vezes, o fluxo da granja, porque eles têm uma metragem ali, que se eles fizerem o vazio sanitário, não cabe os bichos. Então, vocês vão reproduzir menos, vocês vão construir mais galpão. Eu coloco, considera tantos R$1.000 o metro quadrado construído. Se vocês forem colocar um galpão no teu projeto, tem que estar no custo lá. E o projeto tem que ter o escopo, que é a queixa, né? Tem que ter prazo. Eu quero saber quantas semanas isso aqui vai rolar. Se você vai fazer um projeto de 6 semanas, ou você vai fazer um projeto de 1 ano, né? Você tem que me falar quanto tempo para você resolver o problema e reverter em lucro. E eu quero toda a parte financeira. Então, eles têm que me calcular o faturamento da granja com prejuízo hoje, né? Com aqueles índices ruins hoje. E aí, o qual que eles estão oferecendo? Porque daí eles vão ter um projeto de biosseguridade, sei lá, eles assustam com os números, né? São alunos que, quando tem bolsa, tem uma bolsa de R$500. Eu falei, professora, eu fiz a conta aqui, para eu fazer tudo, vou precisar de R$100.000. Eu falei, nossa, tá barato. Investimento e retorno. Daí eu falo, tá barato. Eu falei, tá barato, professora, você é louca? Você tem R$100.000? Eu falei, não, eu não tenho. Mas para esse projeto tá barato, acho que tá faltando coisa. Eu falei, porque qual que vai ser o impacto financeiro? Aí a hora que eles fazem a conta, eu falo, professora, se der certo, vai aumentar o faturamento em 800 mil. Já viu como 100 mil estava barato? Então, daí eles vão... Daí tem granja que eu faço de propósito, uma queixa, que ela é chata, e que eles não conseguem reverter lucro. Eles resolvem o problema, mas não vai aumentar o lucro. Eles só vão tirar o problema. Eu falo, isso também é papel do veterinário. Às vezes você não vai aumentar o faturamento da granja. Às vezes é só resolver o problema mesmo. Então, assim, eu monto ali diferentes cenários e aí eles têm que apresentar no final, né? Então, eles me entregam por escrito para eu corrigir tudo, tal. Eu vejo as planilhas dos cálculos e aí tem o dia da apresentação.
que aí eles têm que... Eu falo que assim, olha, eu sou a dona da granja e vocês têm que me apresentar o projeto, e vocês só têm 15 minutos para me apresentar o projeto, porque eu tenho que sair para resolver alguma coisa lá na cooperativa. E aí eles falaram, mas 15 minutos? Eu falei, se vira, vocês têm que me apresentar em 15 minutos, senão eu não fecho o contrato com vocês. E eles apresentam a proposta em 15 minutos, com a parte financeira, com a parte de biosseguridade. Falei, isso vai estar detalhado no projeto, claro, né? Mas a apresentação não pode passar de 15 minutos, porque ninguém tem tempo para fazer reunião de dia inteiro. E aí, assim termina a disciplina. Eles vão bem, assim. Tem o pessoal que vai mais ou menos, mas tem uma galera que vai bem. Pela tua fala aqui, que tu fala do que é ensinar, né? Não é só ensinar, a pessoa tem que aprender. Eu lembrei aqui do livro do Paulo Vieira, A Estreia do Líder. Ele fala das funções do líder, né? Aprender, ensinar e transformar. Transformar seria esse retorno aí, que pode ser o positivo ou pode ser não adianta fazer nessa grande que não vai resolver. Mas muito legal. E quando tu estava falando, eu já estava com os números aqui na cabeça, né? Da Granja Brasil produzido aí 1,5 leitão por segundo, né? O impacto que nós temos no Brasil, a nossa responsabilidade é produzir 1,5 leitão, 2 leitões a cada segundo. Então tem muito aí para aprender e para ensinar, né, Letícia? Sim, sim. Mas chegando aqui nos finalmente, que bom que a gente está com esse reforço, Letícia. Te agradeço pela tua atenção aqui. Também te agradeço por se juntar ao grupo. E coloco aqui uma palavra final para a nova host do programa Suinocast. Eu só tenho a agradecer esse convite, né? Eu estou muito ansiosa para começar as gravações como host, né? Porque vai ser um desafio para mim também, mudar de papel, né? Vou aprender com isso, eu acho que é muito legal abrir novas sinapses. Então, eu estou com bastante expectativa e eu espero que eu atinja as expectativas de todo mundo, aí do pessoal da equipe do Suinocast, que o pessoal goste, né, do que eu vou fazer, e os ouvintes, né, que a gente leve conhecimento de uma forma leve, de uma forma divertida, e que a gente vá mudando o Brasil, porque a responsabilidade é nossa, de cada um de nós. Não adianta a gente falar que é o fulano, é o ciclano, é Beltrano, não é a gente. Se a gente fizer direito a nossa parte, todo mundo fizer direito, uma hora o Brasil melhora. Já está melhorando, eu acho que já está melhor do que era 50 anos atrás. Bom, não tenho 50, não lembro, mas eu tenho 47, pronto, contabilidade. Mas, assim, eu vejo diferença da década de 80, da década de 90, que eu era criança, adolescente, para agora. Já muita coisa melhorou, mas a gente tem ainda muito serviço pela frente, em todas as frentes. Então, vamos pegar a suinocultura, que é onde a gente está atuando, e vamos melhorar a suinocultura, que de pouquinho em pouquinho a gente melhora o Brasil. Muito bom. Obrigado pela tua participação, seja muito bem-vindo e nos encontramos aí no mundo da suinocultura. Um grande abraço. A gente se vê por aí, até mais.